Atos capítulo 19. Nós vamos estudar hoje, se Deus permitir, a partir do versículo 21, mas, a nível de contexto, nós leremos os versículos 18 até 20. Então, Atos 19, versículos 18 a 20. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos pelo socorro do Espírito, pela direção do Espírito para compreendê-la, para crer no que ela significa e que essa passagem nos conduza aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo e nos faça contemplar mais da Sua beleza e da beleza da obra de salvação que nos alcançou. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. O que é que pode acontecer quando a palavra do Senhor cresce? Quando a palavra do Senhor prevalece poderosamente, como lemos no versículo 20. Quando o Evangelho transforma vidas, como vimos nesse texto. Você deseja que isso aconteça nessa cidade? Gostaria de ver pessoas se convertendo? Mais e mais? Sim ou não? Se a resposta é não, nem crente você é. Sim, eu gostaria que isso acontecesse. Tá. Mas já parou para pensar no que acontece em seguida? O que acontece depois que isso sucede em uma cidade? É o que nós veremos no texto hoje, a partir do versículo 21. Mas por enquanto a gente precisa entender o contexto, que é o texto que eu li aqui. Éfeso, você lembra, é o centro de magia, de bruxaria do Império Romano. Isso fazia com que todo tipo de poder maligno agisse na cidade. Mas nós vimos que o poder de Deus revelado no Evangelho venceu as trevas e converteu pessoas, trouxe pessoas para a luz em nome de Jesus. A tal ponto de que muitos desses que creram, nós vimos no texto, vieram a público, confessando os seus pecados. Outros pegaram seus livros de magia e queimaram diante das pessoas. Uma cidade em que o poder de Deus entrou e destruiu as amarras das trevas. Pessoas confessando pecados e pessoas vindo a público queimar os seus livros de magia. Livros que ensinavam eles a fazer as coisas das trevas, como evidência de que tinham se convertido mesmo, de que tinham abandonado aquela velha vida. Só que o texto deu uma informação para nós que pode parecer irrelevante, mas é uma informação muito importante para o que vem depois. Eles pesaram mais ou menos o valor, calcularam o valor dos livros queimados, e nós vimos que era muito dinheiro, não era? Toda vez que o dinheiro é afetado quando o Evangelho chega a uma cidade, coisas ruins começam a acontecer. Quando o bolso das pessoas é afetado, pode esperar porque vem problema. Mas antes de ver o que acontece na cidade, o texto faz uma pequena pausa para nos contar a respeito dos planos do apóstolo Paulo. No versículo 21 e versículo 22 nós veremos isso. Olha o versículo 21 comigo. Depois destas coisas, Paulo resolveu, em seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Paulo decide sair de Éfeso. Se você continuar lendo o livro de Atos, e nós faremos isso nos próximos meses, nós vamos perceber que, na verdade, essa decisão é o Espírito de Deus empurrando ele para sair de Éfeso e ir para Jerusalém. E Paulo diz: eu quero ir para Jerusalém, mas no finalzinho do versículo ele diz que também quer ir para Roma, depois de passar em Jerusalém.
Ele vai para Jerusalém, mas não vai fazer o caminho direto. Lembra que Éfeso era o porto que se parava para depois ir direto para Jerusalém? Ele não vai fazer esse caminho. Ele vai voltar para a Europa. Ele quer sair da Ásia, onde está Éfeso, e ir lá para Macedônia, depois descer no mapa, passar na Acaia. Ele quer passar pelas igrejas que foram plantadas. Vai passar pela cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E quais são os planos de Paulo ao passar por lá? Bom, ele começou a terceira viagem missionária fortalecendo os discípulos das igrejas que tinham sido plantadas. Então, é óbvio, ele quer fortalecer aqueles irmãos, mas quando você lê a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Coríntios, você descobre que Paulo também deseja recolher uma oferta nessas igrejas, não para ele. Diferente de muitos falsos apóstolos de hoje em dia, a oferta não é para ele. Ele descobre que há uma necessidade lá em Jerusalém. E os crentes judeus da igreja de Jerusalém estão passando necessidade e isso irá piorar. Então, as igrejas da Europa decidem levantar uma oferta, inclusive Corinto é a cidade que dá a ideia. Então, Paulo pretende passar lá para pegar esse recurso e levar até Jerusalém, como uma oferta dos gentios para os judeus. A gente vai ver o que vai acontecer com essa oferta ao longo dos domingos. E depois disso, o texto diz para nós que Paulo desejava visitar a igreja de Roma. Se você lê a carta aos Romanos, e essa semana eu recomendo que você leia, você vai perceber que Paulo não conhecia eles pessoalmente. Conhecia nominalmente um ou outro membro da igreja, mas ele nunca tinha visitado Roma. A intenção dele é chegar lá. Mas não apenas, como o Rafael pregou há algumas semanas, não apenas ver os irmãos, mas ele tem uma intenção por trás disso. Ele quer ser enviado por eles para a Espanha. Ele quer continuar anunciando o evangelho onde o evangelho não chegou. Essa é a intenção de Paulo. Bom, Paulo vai chegar em Roma, mas não do jeito que ele planejou. E o evangelho vai chegar na Espanha, mas não do jeito que Paulo idealizou. O versículo 22, o texto continua, olha o versículo 22. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Então Paulo envia 2 daqueles companheiros que estavam com ele, eles estavam em Éfeso, e ele fala, vão preparando o caminho. Timóteo e Erasto certamente iriam agitar as águas das igrejas. Gente, vamos levantar o dinheiro? Paulo daqui a pouco passa aí para pegar, vai ficar mais fácil, não vai dar trabalho. E ele envia esses 2 companheiros. Mas Paulo acha que ainda não é hora de partir. Há alguma coisa que o prende na cidade, então ele fica algum tempo ainda na província da Ásia. Você lembra quanto tempo ele já ficou ali em Éfeso? Eu já dei a dica, né? 2 anos. E agora ele vai ficar mais um tempo além desses 2 anos. Talvez alguns meses. E o que acontece nesse período? Olha o versículo 23. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Mais uma vez, o autor de Atos nos informa que a fé cristã era conhecida como o caminho. E nós já vimos o que isso significa. Não é só um conjunto de crenças, de doutrinas que você assina embaixo e concorda, mas nada muda na sua vida. A fé cristã é, sim, um conjunto de crenças, mas que vai transformar a sua jornada, que vai te colocar num novo caminho, agora em direção a Deus, vai transformar a sua vida, transformar os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus relacionamentos, é um novo estilo de vida. Bom, pergunta, o caminho é uma boa ou uma má notícia? Má notícia? Eu acho que é uma. Você, o que você acha? O caminho é uma boa ou má notícia? Boa notícia, não é? Bom, é óbvio que é boa para quem crê, para quem é transformado por Jesus. Mas é uma má notícia para quem não crê. E para quem está vendo pessoas abandonando o pecado, inclusive o pecado que antes lhes dava lucro. Para essas pessoas, o caminho é uma má notícia. É por isso que nós lemos no versículo 23 que durante essa nova permanência de Paulo
essa extensão da sua permanência na cidade, houve um grande tumulto. A palavra aqui usada é a mesma para apresentar um alvoroço, uma confusão muito grande. A gente vai ver o que era essa confusão. E isso aconteceu por causa do caminho. O que será que provocou esse grande tumulto? O que foi que causou tudo isso? É o que nós vamos descobrir em 3 partes. Quantas partes? 3. Então você já sabe que se estiver na primeira, não estou perto de terminar o sermão. Se eu estiver na segunda, eu já passei da metade. Se eu chegar na terceira, é aquela hora que você vê o pessoal da música começando a levantar e vindo para cá para a gente encerrar o culto. Ok? Então aguenta firme aí. 3 partes. Primeira parte nos conta sobre a origem do tumulto. Versículos 24 a 27. Segunda parte sobre o desenvolvimento desse tumulto. Versículo 28 até 34. E a terceira parte, o término dele, versículos 35 a 41. Enquanto a gente vai estudando cada uma dessas partes do tumulto, a gente vai refletir sobre o que acontece quando o Evangelho transforma vidas. E o que a gente deve esperar. Certo? Então vamos lá. Primeira parte, a origem do tumulto. Versículos 24 até 27. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os, juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Essa é a origem do tumulto. Bom, nós somos apresentados a um homem chamado Demétrio. Quem era Demétrio? O texto diz que é um ourives que fazia modelos de prata do templo da deusa Diana. Ele era um artífice, alguém que fazia miniaturas, nichos, pequenas estatuetas da deusa ou talvez do templo e talvez da deusa. Quem era a deusa Diana? Diana, ou Ártemis, essa era a mitologia grega, chamava assim, era considerada a deusa da fertilidade. Ela era a protetora das mulheres, das guerreiras, das amazonas. E também era retratada como a deusa da caça. Muitas vezes você verá imagens, se procurar no Google, vai ver as gravuras e as imagens que se faziam dela como uma caçadora. Bom, os efésios consideravam Diana como a padroeira da cidade. E por que eles faziam isso? Porque havia um mito de que um dia caiu uma pedra na cidade e diziam que era a imagem da grande deusa Diana. Hoje a gente sabe o que seria isso, né? Um meteorito, algum pedacinho de pedra que caiu, mas o que eles fizeram? Por causa disso, eles fizeram com que aquele lugar onde a pedra caiu se transformasse no santuário a Diana. Eles acreditavam que Zeus havia enviado essa imagem para a cidade, para que a cidade fosse a padroeira, a protetora da deusa Diana. Então ali naquele lugar eles construíram um grande templo para Diana, o templo que acabou se tornando uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo a Diana tinha 127 colunas de mármore. Imagine isso. Chegavam essas colunas a 18 metros de altura. Pense num prédio de 7 andares. Mais ou menos isso. O templo de Diana era construído sobre uma grande rocha, no alto da cidade. Suas lamparinas ficavam acesas de noite e qualquer pessoa que passava na Fernão Dias via o templo de Diana, bem de longe. Bom, então você junta patriotismo
e ao mesmo tempo idolatria. E o que você tem numa cidade é a grande fonte de lucro. Você conhece uma cidade que as pessoas fazem isso aqui pertinho, não conhece? Em que as pessoas vão para lá todos os anos para pagar promessas. E aí lá o que você vai encontrar? Muita estatueta, muito comércio, gente ganhando muito dinheiro. Bom, Éfeso não era diferente, não. E aqui nós somos apresentados ao provável líder do sindicato dos artífices, Demétrio. Demétrio trabalhava com essas estátuas. E o versículo 24 diz que isso dava muito lucro. Não só para Demétrio, mas através dele, todos os outros profissionais da área também ganhavam muito dinheiro. Então, o autor de Atos está dizendo para nós que a idolatria de Éfeso gerou uma grande oportunidade de renda, de negócio, de riqueza, para aqueles que estavam dispostos a explorar a idolatria. Como eu falei, nada muito diferente dos nossos dias, né? Mas como nós vimos no contexto, o evangelho começou a mudar as coisas na cidade. O evangelho fez com que muitos antigos devotos de Diana se arrependessem, se convertessem a Jesus e abandonassem a compra, as estatuetas, abandonassem as visitas ao templo, abandonassem as ofertas que davam no templo. Eles pararam porque eles se converteram ao verdadeiro Deus. E, óbvio, isso fez com que o negócio de Demétrio e dos artífices começasse a cair. O dinheiro parou de entrar. Quem creu em Jesus, quem estava no caminho, não mais participava e nem promovia a idolatria na cidade. O que você acha que vai acontecer em seguida? Isso vai provocar esses homens. Eles ganham dinheiro com isso. Olha o versículo 25. Demétrio reúne todos os que trabalhavam com imagens e eles precisam tratar das consequências do evangelho ter chegado na cidade. E aí Demétrio faz um discurso que a gente pode identificar em 3 partes. A primeira parte está no versículo 25, é uma afirmação que ele faz. Ele diz, olha, todos nós sabemos que a nossa prosperidade vem desse ofício. Todos nós sabemos que somos ricos, temos muitos bens, por causa do negócio de fazer e vender imagens do templo de Diana. Qual que é a maior preocupação de Demétrio? É dinheiro, não é? E muito dinheiro. Porque ele diz, nós fizemos fortuna, nós acumulamos grandes riquezas através da exploração da idolatria nessa cidade, mas tem uma coisa que está ameaçando o nosso negócio, e aí ele entra no segundo ponto do discurso dele, versículo 26. Ele faz uma constatação. Ele diz, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse tal de Paulo tem persuadido, ele tem convencido as pessoas. Mas não só isso, tem desencaminhado, tem desviado muita gente. O que isso significa? Que para aqueles idólatras, descrentes de Éfeso, aqueles que tinham se convertido a Jesus, estavam se desviando da religião predominante da cidade. Éfeso, que era tão tradicional no seu culto a Diana, esse Paulo veio atrapalhar tudo aqui. E por que isso aconteceu? O Demétrio diz no versículo 26 ainda, porque Paulo afirma que os deuses feitos por mãos humanas, esses que Demétrio e os seus companheiros faziam, não são deuses de verdade, são apenas criação de homens. É curioso ver como na boca do próprio Demétrio ele assume que os deuses deles eram feitos por mãos humanas. Ele mesmo reconhece isso. É óbvio. Eles manipulavam a prata. Eles aqueciam, derretiam, colocavam em pequenas formas e depois iam lá no mercado e vendiam aqueles produtos como se fossem deuses para as pessoas. E o autor está querendo que você repare em um detalhe aqui. Como o evangelho atingiu a cidade de Éfeso. Mas não só Éfeso, a própria região toda da Ásia, através do testemunho de Demétrio. Demétrio está dizendo, olha, todos nós vimos com os nossos próprios olhos. E todos nós ouvimos, porque a notícia corria,
de que muitas pessoas estão acreditando no discurso de Paulo, de que essas imagens, essas estátuas e os deuses não são deuses de verdade, é tudo farsa. Queridos, isso aqui nos lembra de que mesmo em um lugar cheio de idolatria, Paulo não diminuiu a mensagem do Evangelho. A gente está ouvindo da boca de Demétrio que Paulo declarou abertamente que aqueles deuses eram falsos e as pessoas ouviram isso. Paulo pregou abertamente isso. Paulo persuadiu as pessoas através de argumentos lógicos. E o mais impressionante é que muitos ouviram Paulo. Muitos foram convertidos ao único e verdadeiro Deus. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nunca devemos nos envergonhar de pregar o Evangelho. Por mais loucura que ele pareça para esse mundo, por mais difícil que seja confrontar os ídolos da nossa geração, devemos pregá-lo abertamente e racionalmente, através de argumentos lógicos, como Paulo fez, apelando para a fé, chamando as pessoas a tomar uma decisão, mesmo em lugares altamente idólatras. Você não vai resgatar ninguém das trevas chegando lá com princípios de moralidade, com dicas de comportamento. Não, as pessoas estão perdidas, precisam do Evangelho de Jesus. E ele, óbvio que vai ofender as pessoas. Mas é assim que o Evangelho salva. Primeiro ele ofende, depois ele dá a solução. Através de Jesus, Deus pode libertar qualquer pessoa da idolatria. Ninguém é caso perdido. Mas para isso a gente tem que pregar, como Paulo fez. E aí nós chegamos à terceira parte aí do discurso de Demétrio. São os temores dele, no versículo 27. Demétrio identifica 3 possíveis riscos do resultado do evangelho ter chegado na cidade e estar transformando as pessoas. Qual que é o primeiro risco? No comecinho do versículo 27 ele diz: há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito. Novamente, qual que é a preocupação de Demétrio aqui? Qual que é a primeira coisa que ele quer chamar a atenção? Demétrio está preocupado com teologia. Não. Com doutrina. Não. Demétrio está preocupado com a verdade e a mentira. Ele quer identificar o que é verdade e o que é mentira. Não, Demétrio está preocupado com quem é o Deus verdadeiro. Se é o Deus que Paulo está pregando ou se é Diana. Nenhuma dessas coisas. O texto está nos dando informações privilegiadas de uma região secreta, de uma reunião secreta. Demétrio só pensa no lucro, só pensa no bolso, em como aquelas conversões estavam atrapalhando os negócios deles. Segundo risco, ainda o versículo 27 continua. Há o perigo, Demétrio continua, também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor. Bom, se Diana não é uma deusa de verdade, qual que é a lógica? Bom, o templo de Diana é inútil. As pessoas iam olhar para tudo aquilo e iam falar: isso aqui não serve para nada, é desperdício de dinheiro, desperdício de tempo. Por que as pessoas continuariam frequentando lá? Por que você continuaria frequentando um lugar idólatra se ele não serve para nada? Hein? Crente que viaja todo ano para lá. Terceiro risco. Olha o versículo 27. O versículo 27 continua: há o perigo de que até venha a ser destruída a majestade de Diana, aquela que toda a província da Ásia e o império inteiro adoram. Bom, agora Dionísio apela para o patriotismo local. Se Diana não é deusa de verdade, queridos, e se o templo de Diana não serve para nada, então a nossa cidade deixará de ser referência no mundo. Nós perderemos todo o nosso motivo de orgulho. Éfeso vai ser só mais uma cidade como todas as outras. Se pararmos para pensar, queridos, hoje em dia não é diferente, não. Muitos se opõem ao Evangelho. Muitos crentes de outras religiões, líderes de outras religiões, políticos se opõem ao Evangelho, governantes, ativistas de causas políticas. Mas eles não se opõem por questões teológicas ou doutrinárias, não. Se engana quem acha que é só por isso. Eles se opõem porque o Evangelho muda pessoas.
O Evangelho transforma vidas e faz com que as pessoas parem de gastar dinheiro com o que é errado. Parem de gastar dinheiro com o que é mentiroso. Quando alguém se converte a Jesus de verdade, essa pessoa vai parar de roubar. Se ela ganhava vida roubando celular, roubando pessoas, dando golpe na internet, ela vai parar de fazer isso. Ela vai parar de matar pessoas, ela vai parar de sequestrar os outros. Alguém que se converte de verdade vai parar de sonegar imposto, vai parar de promover corrupção, de gastar o seu dinheiro com drogas, de gastar o seu dinheiro com bebida, de gastar o seu dinheiro com prostituição, com pornografia, com exploração infantil. E essa pessoa vai passar a buscar santidade, justiça, generosidade. Mas isso vai causar prejuízo. Prejuízo em quem? Em quem lucra com as trevas. Quem lucra com o pecado. Vai causar prejuízo em traficantes. Vai causar prejuízo em bandidos, em sequestradores, em políticos corruptos, donos de empresa corruptos. Vai causar prejuízo para cafetões, para produtores de filmes adultos. Vai causar prejuízo para donos de bar, para donos de prostíbulos. E nós não podemos ser ingênuos, porque o contra-ataque virá. Mais cedo ou mais tarde ele virá, porque o Evangelho afeta a economia de um lugar. Não é apenas religião, não é apenas crença que fica aqui dentro, vai afetar lá fora. E vai afetar o bolso das pessoas também. Vai afetar o teu bolso. Você vai parar de consumir o que consome. Você vai começar a investir o teu dinheiro no que realmente vale a pena. Mas, na maioria das vezes, esse contra-ataque, ele não vem escrachado. Ele não vem com o discurso, estamos perdendo dinheiro. Por isso temos que expulsar esses pastores da cidade. Temos que acabar com essas igrejas. Ninguém vai dizer isso. E você verá que Demétrio não falará isso. A oposição vem com uma roupagem mais agradável, mais politicamente correta. Você já ouviu alguma dessas frases em alguma ocasião na vida? Vocês estão mudando os costumes da cidade. Vocês estão mudando a cultura, a tradição dos antigos. Esses índios sempre fizeram isso e vocês vieram mudar tudo. Nós sempre fizemos isso na nossa cidadezinha e agora vocês vieram acabar com a nossa tradição. Todos têm o direito de crer no que quiserem, vocês não deveriam estar afetando isso nesse povo. Isso vai afetar o turismo da cidade. As pessoas vão parar de visitar aqui. Nós vamos perder visita, vamos perder respeito. Quem se opõe contra o Evangelho vai usar esses argumentos. Não sejamos tolos, queridos. O Evangelho ilumina as trevas, revela o que está nas trevas, espanta as trevas, e isso vai levantar inimigos. Devemos estar preparados para os contra-ataques, que muitas vezes virão disfarçados de falsos argumentos, como os de Demétrio. Essa foi a origem do tumulto. Vamos para a segunda parte? Estou começando a chegar na metade do sermão. Segunda parte, o desenvolvimento do tumulto. Olha os versículos 28 até 34. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! Que confusão, não? Bom,
A insatisfação de Demétrio acaba atingindo 4 grupos diferentes ali na cidade. Primeiro, os próprios artífices, depois, os cidadãos de Éfeso, depois Paulo e seus companheiros e, por fim, os judeus da cidade. Vamos olhar para cada um deles. Versículo 28 fala sobre os artífices. Quando eles ouvem as palavras de Demétrio, Paulo é uma ameaça financeira, mas não só isso. Claro, religiosa e patriótica, mas principalmente financeira. Os artífices têm 2 reações, diz o versículo 28. Primeiro, eles ficam com raiva, furiosos. Segundo, começam a gritar: grande a Diana dos Efésios! Isso em uma reunião particular. É interessante perceber como é que o dinheiro ele desperta as emoções das pessoas, né? Quando alguém descobre que vai parar de ganhar dinheiro com aquilo, aquilo que está dentro do coração começa a aparecer. Os artífices podiam não ser tão idólatras assim. Talvez não eram tão devotos à deusa Diana, mas quando eles descobrem que o evangelho estava dando prejuízo para eles, eles viraram leões. Leões. Isso só mostra, queridos, que de fato o Deus deles não era Diana. Qual era o Deus deles? É o dinheiro. É o dinheiro. Sim, queridos, tem idólatras que não se prostram diante de imagens. Tem idólatras que não se prostram diante de escultura, mas se prostram diante do dinheiro. Cultuam o dinheiro. Veneram o dinheiro. Vivem em função do dinheiro. Tem idólatras que se prostram ao poder, porque querem dominar, querem conquistar, querem aparecer. Tem gente que se prostra ao prazer, à luxúria. Tem gente que se prostra à liberdade. Faço o que eu quiser, não tenho lei, não tenho quem manda em mim. Tem gente que se prostra à felicidade e busca ela a qualquer custo. Tem gente que idolatra relacionamentos e coloca isso à frente de Deus. O casamento, a criação de filhos. Tem gente que idolatra os seus sonhos. Enfim, há mais do que um tipo de ídolo nesse mundo. E a maior parte deles está no coração. Na verdade, a origem deles está no coração. Como é que eu sei qual é o ídolo de alguém? Ou talvez como é que eu sei qual é o meu ídolo? Bom, é simples. Tire aquilo daquela pessoa e veja a reação dela. Tire. E se a reação for raiva e disposição para pecar? Ou porque ela não tem aquilo, ou porque ela quer ter aquilo? Bom, a gente está mais perto de descobrir a quem de fato ela adora, mesmo que ela diga: não, eu adoro só a Deus. É mesmo? É mesmo? O discurso dos artífices era em favor de Diana. Com a boca eles estavam dizendo uma coisa, mas nós sabemos por que eles tiveram essa reação. Por um prejuízo financeiro. A questão maior era o dinheiro. Quando os nossos verdadeiros ídolos, queridos, são ameaçados, a nossa tendência é agir com raiva. A nossa tendência é partir para a violência. Mesmo que com os nossos lábios nós afirmemos, talvez para que a gente mesmo acredite. Não, meu motivo é honesto. Meu motivo é bondoso. Eu só estou sendo zeloso, coisa nenhuma. Você está reagindo pecaminosamente porque tiraram o seu Deus da sua vida. Por isso que você está agindo com raiva. Por isso que você está arrebentando com a tua vida e a vida dos outros que estão ao seu redor. Portanto, quando você ficar irado, pergunte-se: por que eu estou assim? Por que eu estou com tanta raiva assim? O que eu queria a ponto de estar pecando? Ou porque eu não tive, ou porque eu quero ter. A nossa raiva revela muitas vezes os nossos ídolos. O segundo grupo afetado por Demétrio são os cidadãos de Éfeso. E no versículo 29 nós lemos isso. Aqui nós lemos que a confusão se espalha pela cidade. Então eles saem de onde eles estavam e isso certamente atrai mais pessoas. Então eles vão correndo, diz o texto. Não é assim devagar, uma passeata calma. Eles saem correndo até o teatro da cidade, e o texto diz arrastando 2 macedônios, 2 europeus. Quem são eles? Gaio e Aristarco. O texto diz que são companheiros de Paulo. O que provavelmente aconteceu aqui é que a multidão que
foi incendiada pelos artífices, que tem um motivo financeiro, mas a multidão está ouvindo eles doidos, gritando, saindo correndo pelas ruas. Então a multidão começa a seguir esses artífices e vão provavelmente até a casa de Paulo, porque a questão dos artífices é com Paulo. Talvez a intenção é prender Paulo, matar Paulo, mas chegam lá, Paulo não está. Então o que eles encontram? Gaio e Aristarco, 2 macedônios que provavelmente seguiram Paulo desde a sua conversão, são companheiros, aliados de Paulo. Bom, então vamos levar eles mesmos. E o texto diz que eles são presos. Pelo menos alguém tem que levar a culpa, né? Se Paulo não pode ser, serão esses 2. Então eles descarregam esses 2 homens à força, provavelmente pelo caminho Arcádio, que era a principal via da cidade. Essa estrada tinha 11 metros de largura, era pavimentada de mármore, os efésios gostavam de mármore. Pavimentada de mármore, e era cercada por grandes colunas. Eles se orgulhavam muito dessa estrada. Ligava o porto da cidade até o teatro. E o texto diz que eles arrastam esses 2 até o teatro. Aliás, o teatro era belíssimo. Você consegue ver fotos na internet do que restou desse teatro. Era muito parecido com uma arena. Na verdade, era um anfiteatro. Teatro é algo fechado. Depois você procura a explicação, tá? Vou perder muito tempo explicando aqui. Mas era um anfiteatro. E ele era muito parecido com uma arena grega. Então, assim, ele era a céu aberto, e você tinha um palco de 150 metros e uma capacidade para 20 a 25 mil espectadores. Pense num estádio de futebol mediano hoje em dia. Dá para ter uma noção de quantas pessoas estavam ali no teatro, nessa confusão. Nosso amigo gosta de moto barulhenta, né? Deu para perceber. Volta a atenção para cá agora. Algo muito importante acontecendo nesse texto, queridos. Talvez você tenha percebido isso. O que foi que Gaio e Aristarco fizeram? O que eles fizeram? O que eles fizeram? O texto diz que eles fizeram? Fizeram nada. Simplesmente eram crentes em Jesus e companheiros, amigos de Paulo. Eram só isso. Pois é, justamente por isso que eles foram presos. Por isso que foram arrastados pela multidão. Eles fazem parte do caminho. Eles são crentes, são cooperadores do Evangelho. E isso não deveria nos admirar. Se eles seguem ao Jesus crucificado, o que você acha que poderia acontecer com eles? Segundo o próprio Jesus, segui-lo e cooperar com quem anuncia Cristo é um caminho de morte, você lembra disso? Por isso a exigência de que se alguém quiser vir após mim, o que deve fazer? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, assine o seu atestado de óbito, de morte. Jesus não engana ninguém. Desde o início, Jesus alerta que segui-lo significará amá-lo acima de todas as coisas, até do que a sua própria vida. Por isso, antes de tomar essa decisão, talvez você está indeciso. Creio em Jesus ou não? Me rendo a Jesus ou não? A primeira coisa, você precisa saber que seguir a Jesus é um chamado à morte. E eu e você não podemos tirar isso do evangelismo. A gente às vezes quer que a pessoa só veja a parte boa. Não, ela precisa saber que ela vai morrer para si mesma. Ela tem que saber disso. Mas crer em Jesus também passa por calcular o risco, calcular o custo. Não pode ser uma decisão precipitada. Sabe, do tipo, aceita Jesus logo, você vai morrer daqui a pouco. Não, ele pode morrer daqui a pouco, mas tem que ser alguma coisa racional, ele tem que pensar muito bem. Porque lembra o que Jesus disse? Se você começa a construir, mas não vê se tem dinheiro suficiente para terminar, vai passar vergonha depois. Se você diz que vai seguir Jesus agora, mas daqui a pouco abandona o barco, vai passar vergonha. As pessoas vão apontar o dedo para você e vão falar, você não era crente? Você não seguia Jesus? Por que você abandonou tudo? Jesus não engana ninguém, ele diz, calcule o custo, calcule o preço. E então assuma esse custo. Assuma, enfim. Porque seguir a Jesus é a melhor coisa que você vai poder fazer na sua vida.
vai te trazer liberdade, salvação. E às vezes perseguição. Jesus disse isso. Então já vai se acostumando, tá? Vai se acostumando. Essa é a vida de quem segue a Jesus nesse mundo. Como Gaio e Aristarco. Bom, o terceiro grupo afetado por Demétrio é de Paulo e seus companheiros. Versículos 30 e 31. Nós lemos que quando Paulo fica sabendo o que aconteceu com Gaio e Aristarco, Paulo decide se apresentar ao povo. Paulo, ele é cidadão romano, lembra disso? Então assim, eu vou lá, só que, gente, a situação aqui está diferente de outras ocasiões. Por exemplo, o que aconteceu em Filipos. Lá dava para ele assumir isso e acalmar o povo, tanto é que as autoridades pediram desculpa para ele lá. Mas aqui, as pessoas que estão ao redor de Paulo falam, melhor você não ir não. O versículo 30 diz que, na verdade, 30 e 31 diz que dois tipos de pessoas impedem Paulo de ir. Primeiro, versículo 30, os discípulos. A igreja lá em Éfeso diz, você não vai. O segundo grupo é o versículo 31, alguns amigos de Paulo. E olha que tipo de amigo que esse homem tinha. Olha o versículo 31. Lucas identifica eles como autoridades da província, óbvio, da Ásia. No grego, aqui a expressão que Lucas usa é asiarcas. Quem eram os asiarcas? Os asiarcas eram senadores da região e eles zelavam pela Pax Romana. Eles eram representantes de Roma ali. E o texto diz que talvez alguns tenham se convertido e eles se tornaram amigos de Paulo. Então eles mandam um recado para Paulo, melhor você não ir lá não, Paulo. Sua cabeça pode ser cortada. Queridos, de fato o Evangelho nos coloca em contato com pessoas que a gente nunca imaginava, né? Imagine Paulo ou Saulo de Tarso ser amigo de um asiarca de Éfeso. Bem improvável, né? Bom, realmente o Evangelho nos coloca em contato com gente que a gente nem imaginaria. E nos dá amigos que nós nunca sonhamos em ter. Amigos que se tornam uma bênção para a nossa vida, não é? Valorize irmãos e amigos que a fé em Jesus te deram, que te deu. Valorize essas pessoas, são um presente de Deus para a sua vida. E essas pessoas que estão ao redor de Paulo foram muito úteis na sua vida. Se eles não estivessem ao lado de Paulo, se eles não tivessem a coragem de contrariar Paulo, quem aqui teria essa coragem? O apóstolo Paulo. Gente, eu vou lá na cidade. Quem aqui dessa igreja levantaria? Paulo, não vai não. Fica aqui, Paulo. Fecha a porta aí, não vai deixar Paulo sair não. A gente teria essa coragem? Esses irmãos tiveram. Esses amigos de Paulo tiveram. De dizer, você não vai. Se Paulo não tivesse essas pessoas, a quem ele respeitava, a quem ele deu ouvidos, talvez Paulo teria ido até o teatro para morrer. Irmãos e amigos são uma bênção em nossas vidas, como esses de Paulo. Eles servem para nos alertar contra perigos que talvez nós não estejamos vendo. Eles servem para nos deixar alertas e não agirmos por impulso, precipitados. Nos ajudam a tomar a melhor decisão diante de situações difíceis. Lembre-se sempre dos conselhos de Provérbios. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. Onde não há conselho, os projetos se frustram, mas na multidão de conselheiros há segurança, há sabedoria. Provérbios 15:22. Querido irmão, querida irmã, não se prive de discípulos. Não se prive da igreja e não se prive de amigos. Eles são um presente de Deus na sua vida. Isso porque nem toda oportunidade é uma oportunidade sábia. Talvez Paulo estivesse olhando para aquilo e tenha pensado, eu vou ser ousado aqui. Eu vou lá, eu vou pregar o evangelho para essa multidão. Mas não era momento de ousadia. Era momento de prudência. E esses amigos, verdadeiros crentes, serviram para ajudar Paulo a perceber isso. Todos nós precisamos de gente assim, queridos. E precisamos ser gente assim na vida dos outros também.
Quarto grupo que é afetado pelo discurso de Demétrio são os judeus. Isso aqui é bem estranho na narrativa. Versículos 32 a 34 dizem: 32. A reunião no teatro virou uma completa bagunça. E assim, é cômico e trágico ao mesmo tempo, né? Cada um grita uma coisa e o texto diz que a maioria sequer sabia o motivo de estar reunido ali, né? Cuidado com essas passeatas e movimentos de massa. Muita gente vai para essas coisas e nem sabe o que está fazendo lá. E acabam tomando decisões, as pessoas fazem loucuras e você está lá participando sem saber por que está lá. Bom, a turma está lá e em meio a tudo isso, o versículo 33 nos dá uma informação que vai fazer diferença no futuro. Principalmente para a igreja em Éfeso. O versículo 33 diz que os judeus, certamente os que não creram no Evangelho, eles tiram da multidão um tal de Alexandre. E a expressão usada por Lucas para dizer que eles tiraram esse homem, ela também pode ser traduzida como tirar para instruir. O que eles fazem? Eles tiram esse cara para empurrá-lo à frente para tentar falar com a multidão. O que será que os judeus querem com isso? O que os judeus têm a ver com essa bagunça aqui? Tem alguma coisa a ver? Até agora nada. Bom, é bem por isso, bem provável que por isso eles estão envolvidos aqui. Porque talvez eles querem dizer, nós não temos nada a ver com isso. Sim, nós não acreditamos na deusa Diana, ela é falsa, só existe um Deus verdadeiro, mas não é a gente que está promovendo essa bagunça. É Paulo. O problema de vocês é com esse tal de Paulo, e assim eles já ganham dois em uma só, né? Eles se livram da confusão e mandam matar Paulo. Mas dessa vez não fomos nós que causamos a confusão. Até agora sempre são os judeus, né? E eles estão se eximindo aqui, ó, não somos nós. Bom, por que Alexandre foi escolhido para fazer isso? Bom, Alexandre, você lembra desse nome? Ele não é incomum assim nas cartas de Paulo, especialmente nas cartas escritas para quem estava pastoreando Éfeso daqui a um tempo, Timóteo. Você lembra disso? A gente está estudando 1 Timóteo de manhã. Em sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 1, Paulo fala que entregou um tal de Alexandre a Satanás, para que ele não mais blasfemasse. Na sua segunda carta, no final dela, também a Timóteo que está em Éfeso, Paulo diz que Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, me causou muitos males. Tome cuidado com ele você também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alguns sugerem que esse Alexandre, do texto, escolhido como advogado dos judeus, talvez fosse o chefe da sinagoga, a gente não sabe, ou talvez tenha sido um desertor da fé em Éfeso. Talvez um ex-presbítero, que foi excluído porque se desviou do Evangelho, mas que continuava se opondo às palavras de Paulo ali na cidade, a ponto de causar muitos males a Paulo. A propósito, há quem sugira que, por causa dessa confusão aqui em Éfeso, e a oposição desse tal de Alexandre, Paulo tenha sido preso por um tempo ali na cidade, a ponto de quase morrer, mas que Lucas, quando estava narrando o livro, não quis ressaltar esse ponto, e dessa época foi que Paulo escreveu as cartas da prisão, mas não dá para ter certeza disso. De qualquer forma, o que a gente sabe é que essa estadia de Paulo em Éfeso não foi muito agradável, não, por causa dessa oposição dos judeus também. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, na abertura, versículos 8 até 10, ele diz assim: queremos, irmãos, que vocês saibam que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. O negócio foi feio ali. A gente não tem todos os detalhes. Mas apesar dos males que Alexandre e os judeus descrentes causaram a Paulo em Éfeso, Deus o livrou da morte. E aqui está um bom exemplo disso no versículo 34. Quando eles ouvem o sotaque de Alexandre era um judeu, a multidão grita ainda mais.
Grande a Diana dos Efésios, por mais 2 horas. Que bagunça, né? É pior do que casa cheia de criança na hora do almoço. Essa foi a segunda parte, o desenvolvimento do tumulto. Enfim, chegamos à terceira parte, o término do tumulto, que vai ser o término do sermão também. Olha os versículos 35 até 41. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Bom, alguém precisava falar alguma coisa e fazer alguma coisa para tentar dar ordem àquela confusão, e aí surge o escrivão da cidade. Éfeso era uma cidade livre. E o que isso significava? Que os romanos permitiam que os efésios fizessem suas próprias eleições, tivessem os seus próprios governantes que os governavam, é claro, submissos a Roma, desde que eles não agissem contra as leis de Roma. E o maior representante eleito na cidade era o escrivão da cidade. Ele era uma espécie de chefe do poder executivo. Então ele era o maior cargo, esse era o maior cargo da cidade, alguém que deveria conhecer as leis romanas, alguém que era responsável por fazer a mediação entre os efésios e as autoridades romanas. E esse escrivão está ali na confusão, e o versículo 35 até o 40, nós lemos que, primeiro, ele apazigua o povo, né, ele acalma aquela bagunça, e aí, a partir do versículo 35 ainda, ele faz um discurso de 4 pontos. Então, a gente vai olhar mais rapidamente para o discurso dele. Primeiro ponto, ele faz algumas afirmações, no versículo 35 ainda. Afirmações feitas em forma de perguntas, perguntas retóricas. Você sabe o que significa uma pergunta retórica, né? A resposta já está nela. E as afirmações, obviamente, são, olha, Éfeso é e continuará sendo a guardiã do templo e da imagem de Diana, ninguém pode mudar isso. E aí, então, ele chega na segunda parte do seu sermão, que são as conclusões lógicas. Versículo 36. Uma vez que essas afirmações são incontestáveis, ele diz, é inegável, é impossível que isso seja contrariado, todos devem ficar calmos e não agir precipitadamente. Interessante como é que esses idólatras, esses efésios descrentes, são crentes, são confiantes em outras doutrinas, nas suas próprias doutrinas. Mesmo que sejam doutrinas erradas, eles acreditam em Diana. Eles acreditam que realmente caiu uma imagem da santa na sua terra. E eles estão dispostos a morrer por isso, a lutar por isso. Para eles, Diana é a maior deusa que existe e isso nunca será mudado. E olha, é assim que funciona a cabeça de alguém que acredita e confia em doutrinas falsas. A gente às vezes acha que é só a gente que é crente. Não, tem um monte de gente que vive em função de uma mentira, de uma falsa doutrina, que até está disposto a morrer por isso. Tem gente que mata por isso. Nós não podemos ignorar a fé e a crença das pessoas e o poder que elas têm sobre essas vidas, mesmo sendo erradas. Para as pessoas, mesmo que para nós, à luz da palavra, suas doutrinas sejam erradas, para elas é a maior verdade do mundo. Mas olhando para a história, vamos fazer um raciocínio bem rápido aqui. Olhando para a história, quem é que estava certo? O escrivão ou Paulo? Vou fazer algumas perguntas para você aqui.
Quem é Diana hoje em dia? No máximo é uma amiga de trabalho sua. Eu tive que dar informações de Diana. A imagem de Diana, você conhece, você lembra? Você vê ela esculpida em algum lugar aí? Você tem o templo de Diana lá em Éfeso? Já foi visitar alguma vez lá? Não, não tem mais templo. Não tem mais estátua de Diana. Quem é Diana na fila do pão? Agora, e o Evangelho? E o Evangelho? O Evangelho foi só uma novidade de momento? O Evangelho foi uma onda que passou com o tempo? O Evangelho foi silenciado? Foi calado? Foi destruído com a perseguição que Roma infligiu tantos séculos? Foi? Olha ao redor. O Evangelho chegou na sua vida, o Evangelho continua sendo proclamado, o Evangelho é a verdade. Diana era mentirosa, era uma farsa. Aquele escrivão tem convicção, mas uma mentira. Porque o Evangelho é o poder de Deus que salva pecadores, ao invés da mentira de uma falsa deusa. Mas ainda assim o escrivão está cego pela idolatria. Ele pede calma aos ouvintes. Então, a terceira parte do sermão dele, do discurso, está no versículo 37, é a razão. Fiquem quietinhos, não vou fazer nada precipitado. Por quê? Olha o versículo 37. Esses homens que vocês arrastaram até o teatro, Gaio e Aristarco, ele diz, não cometeram crime algum. Eles não profanaram o templo de Diana, a palavra aqui traz a ideia de que eles não foram lá roubar nenhuma estátua lá. E eles também não blasfemam. Mesmo estando aqui, eles não estão falando mal da nossa deusa. Interessante. Perceber como é que os discípulos de Jesus, não só Gaio e Aristarco, mas Paulo, que estava ali na cidade, toda a igreja em Éfeso, eles eram inocentes de qualquer acusação formal. Sim, a pregação deles era contra a idolatria. Eles mesmos reconheceram. Paulo diz que a Diana não é deusa de verdade. Sim, eles pregavam contra a idolatria, mas nunca atacaram os templos. Nunca chegaram lá com porretes para quebrar as estatuetas de Diana. Nunca pegaram aquilo lá, isso aqui é só dinheiro. Isso aqui não é nada. Nunca blasfemaram contra a deusa, que interessante, né? Eles não ofenderam as pessoas e suas crenças. Só apresentaram a verdade. Esse é um belo exemplo a ser seguido. Nós não devemos omitir, ou negar, ou alterar as duras afirmações do Evangelho, que confronta a idolatria, apresenta o pecado, confronta o pecado. Nós devemos pregar o Evangelho sem medo, mas também não devemos atacar as pessoas. Não devemos atacar a religião das pessoas, a crença das pessoas. Ao seguirmos a Jesus e pregarmos o Evangelho, queridos, o nosso testemunho deve ser tão impecável, a ponto de as pessoas não terem do que nos acusar. Se te prenderem, se te acusarem, que seja pela ofensa do Evangelho, porque você testemunhou de Jesus. É inevitável que o Evangelho ofenda as pessoas, mas que não seja por causa dos seus erros, que não seja porque você é chato, porque você é precipitado, tolo, desrespeitoso, tem mau testemunho, que não seja por isso, mas que seja porque a sua vida e a sua pregação confrontou os pecados dessa geração. E você apontou para Jesus, o único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. O escrivão faz, na verdade, algumas conclusões, é a quarta parte do discurso dele. Os versículos 38 a 40, ele faz dá duas opções para o povo e um motivo. Primeiro, no versículo 38, a primeira opção. Olha, se Demétrio e os artífices têm alguma queixa formal contra alguém, levem aos tribunais. Lá é o ambiente para fazer isso. Mas ele diz a segunda opção. Se a questão for mais grave, versículo 39, então o assunto deve ser tratado em assembleia regular. Nas cidades romanas isso acontecia a cada 3 meses. 3 meses. Então, esperem a data chegar e vocês apresentam perante a assembleia. E ele dá um motivo no versículo 40. Porque se nós continuarmos com esse ajuntamento sem justificativa legal, não tem nenhum motivo para a gente estar aqui. Vocês sequer concordam.
nas acusações. Tem gente que nem sabe por que está aqui. Ele diz, nós corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, de rebelião contra Roma. E aí a gente pode perder o tão precioso e valorizado status de cidade livre. Se Roma soubesse dessa confusão, ia mandar suas legiões de soldados, eles iam chegar ali e não iam conversar. Eles iam chegar lá matando todo mundo. E ia tirar o status de cidade livre. Então, o que o escrivão faz no versículo 41? Ele encerra o discurso dele, ele acalma a multidão e dissolve a assembleia. Vai cada um para sua casa e certamente deixam Gaio e Aristarco em paz. Você reparou? Deus está usando uma autoridade ímpia, idólatra, para preservar a igreja em Éfeso. Queridos, nada ou ninguém impede o avanço do evangelho nesse mundo. Mas parece que o ambiente não é mais amistoso para Paulo. Paulo tem que sair da cidade. É por isso que eu vou antecipar para você o primeiro versículo do sermão de domingo que vem. Capítulo 20, versículo 1. Olha a sequência do texto. Capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. O tumulto acaba e Paulo manda chamar os discípulos. Curioso, se eles tiveram de ser chamados, quer dizer que ele não estava tanto em evidência, né? É bem possível que Paulo estivesse escondido. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo foi necessário para que os ânimos daquela multidão se acalmassem. O texto está contando a história, ressaltando alguns detalhes, a gente não sabe o que aconteceu depois. Talvez seja esse o tipo de prisão que Paulo sofreu em Éfeso. O medo de sair de onde estava escondido, medo de ser morto, talvez. Lá aos Coríntios ele disse que quase morreu e que imaginou que ia morrer. Bom, os discípulos se encontram com Paulo, diz o versículo, provavelmente fora da cidade ou no esconderijo. Paulo encoraja eles, conforta, anima, e depois ele se despede e parte para Macedônia. Enfim, chegou a hora de sair de Éfeso, depois de quase 3 anos ali. E a gente vai ver o que vai acontecer depois. Mas eu quero ressaltar um último detalhe. Talvez você tenha reparado, talvez não. Você reparou quantas vezes a palavra assembleia se repetiu nesse texto? Reparou ou não? Primeira vez aparece no versículo 32, segunda vez no versículo 39, terceiro no versículo 41. Em Atos, essa palavra aparece só 4 vezes. E as 3 dessas 4 estão nesse texto. O que era uma assembleia? Uma assembleia, no linguajar romano, era uma reunião dos oficiais, dos líderes de uma cidade, as pessoas mais importantes que se reuniam para tomar decisões. Mas, de acordo com esse texto aqui, em Éfeso pelo menos, a assembleia era apenas uma reunião de pessoas que tinham algo em comum, no caso aqui o ódio contra Paulo. Então, esse povo foi chamado de assembleia. Agora, sabe que palavra grega é traduzida para assembleia? Você sabe, né? Eclesia. Eclesia também pode ser traduzida por igreja. 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 Isso é o que a igreja é. A igreja é a reunião de pessoas que têm algo em comum. Não o ódio contra Paulo, mas o amor a Cristo. A devoção a Jesus. Esse que as salvou, as libertou do pecado, as colocou no caminho para Deus. E sabe o que Paulo falou sobre a eclesia aos Efésios? Sabe o que Paulo falou sobre a igreja aos Efésios? Quando ele está escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Paulo planejava fazer mais uma visita a Éfeso. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a eclesia, a assembleia, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Se você visitasse Éfeso, passasse lá pela Fernão Dias de Éfeso, ou qualquer cidade onde o evangelho já chegou no mundo, onde é que você encontraria a casa do único Deus vivo e verdadeiro?
não seria no imponente templo de Diana, com as suas 127 colunas de mármore, a sétima maravilha do mundo antigo. Não. Lá você não ia encontrar o Deus verdadeiro, não, porque aquilo não passava de uma farsa. Diana não era deusa de verdade, aquela construção não valia de nada. Se você passasse em Éfeso e quisesse encontrar o Deus vivo e verdadeiro, você não iria procurar em nenhuma construção, em nenhum templo, por mais belo que fosse, por mais espiritual e religioso que fosse, você ia encontrar o único Deus vivo e verdadeiro no povo de Jesus, nos crentes em Jesus. A igreja do Deus vivo é composta por discípulos de Jesus. Essa é a coluna e o fundamento da verdade. Não é o templo de Diana, não é nenhum qualquer outro Deus, religião desse mundo, só no corpo de Cristo. Só na comunidade de discípulos de Jesus é que se encontra o Deus vivo e verdadeiro, que liberta as pessoas das trevas. A minha pergunta para você agora é: você já encontrou o Deus vivo e verdadeiro? Você faz parte desse povo? O que você está esperando? Esse foi o término do tumulto. E esse texto mostrou para nós o que pode acontecer quando a palavra do Senhor cresce e prevalece em um lugar. Pode esperar por confusão. Pode esperar por conflito, por oposição. Mas não desanime, porque isso significa que nós estamos no caminho certo, porque fazemos parte do povo do Messias. Amém? Vamos orar, queridos. Deus amado, obrigado pela Tua palavra, que nos encoraja e nos anima a perseverarmos firmes na fé, apesar das oposições que os descrentes possam levantar contra a nossa vida e contra a sua eclesia, a sua igreja. Obrigado por esse privilégio, nos dá graça, nos dá forças, para que o nosso testemunho seja impecável até o retorno do nosso Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém.